Por que chama-se pré-história? Porque a história só passou a existir após a invenção da escrita. Enquanto o ser humano não sabia escrever, foi chamada de pré-história. Depois que passou a escrever, entrou na parte da história. Mas será que isso faz sentido? Questione. Será que antes da escrita o homem também não teve sua própria história? Afinal de contas, ele também vivenciou várias experiências, não é mesmo? Mas vamos lá. Para os historiadores descobrir o que aconteceu em tempos passados, foi necessário o auxílio de vários outros profissionais, como os arqueólogos e paleontólogos, que foram escavando as construções, encontrando pedaços de vários tamanhos de vários objetos, e cada um deles, mesmo que fosse um fragmento de um dente, foi utilizado para estudo, para entendermos melhor essa galera do passado tão distante de nós. O período da pré-história foi o maior de todos os períodos, envolvendo mais de 3 milhões de anos, e foi dividido em 3 partes. A primeira delas é o período paleolítico. Paleo, antigo, e lítico, pedra, ou seja, idade da pedra antiga ou pedra lascada. Depois veio o período neolítico, pedra nova, e por último, a idade dos metais. Não temos como saber exatamente como a galera desse período pensava, mas podemos imaginar como eles viviam de acordo com os diversos achados arqueológicos. Vários registros encontrados nos dizem que foi nesse período que o homem aprendeu a mexer com fogo. Essa descoberta trouxe vários benefícios, pois o fogo aquece, protege de animais selvagens e ilumina o escuro. Por tudo isso, o fogo foi extremamente essencial para a evolução humana. Foi nesse período também que o ser humano aprendeu a viver em família e, nessa organização, passou a dividir as tarefas. Alguns eram melhores protegendo a vila, os homens com mais força iam caçar e as mulheres cuidavam das cabanas, dos mais novos e confeccionavam roupas e artefatos de artesanato. O homem precisava coletar frutas, caçar, pescar para manter sua sobrevivência, mas ele ainda não tinha conhecimento profundo sobre qual animal ele poderia caçar e qual deveria se manter longe. Algumas imagens encontradas dentro de cavernas sugerem que, neste período, o homem procurava deixar registros com imagens de suas caças, talvez como forma de expressão, talvez porque esse ritual teria algum significado místico para ele. Foi nesse período que surgiram as primeiras manifestações artísticas. As primeiras pinturas encontradas foram nas cavernas de Chauvet e Lascaux, na França, e de Altamira, na Espanha. As primeiras expressões de arte eram muito simples, consistiam em traços feitos nas paredes das cavernas ou nas mãos em negativo. A principal característica dos desenhos deste período era o naturalismo. Os artistas representavam os seres da forma como os viam, em uma determinada perspectiva. O homem era nômade e, quando os recursos de sobrevivência ficavam escassos no local onde estava, era o momento de levantar acampamento e migrar para outra região mais favorável à manutenção da espécie. O foco da vida era apenas conseguir manter-se vivos. As tintas eram produzidas com pigmentos naturais encontrados na própria natureza, mistura de terra, sangue, sementes, carvão e gordura de animais. Uma das cores mais utilizadas era a cor vermelha. Nos desenhos haviam muitas formas abstratas, geométricas, e por isso a decifração das imagens é algo nada fácil de se fazer. A pintura rupestre era realizada por caçadores e as imagens faziam parte de um processo de magia, por meio do qual procurava-se interferir na captura dos animais. Ou seja, o pintor caçador supunha ter poder sobre o animal desde que possuísse sua imagem. No Paleolítico, os artistas também fizeram as esculturas, onde predominavam as figuras femininas. Dentre os trabalhos, destaca-se a Vênus de Willendorf. Essa escultura de pedra foi encontrada pelo arqueólogo Joseph Isambard em 1908, perto da cidade de Willendorf, na Áustria, e data de aproximadamente 24 mil anos atrás. Observando a imagem, percebemos: a cabeça não tem diferenciação evidente do pescoço. Os seios, o ventre e as nádegas são bastante volumosos.
Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!